Pessoas que moram em Cuiabá, elas precisam de soluções. Todos nós que vivemos em Cuiabá precisamos de um excelente prefeito. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora que você está assistindo no YouTube, mas obrigada por estar aqui prestigiando o nosso canal. Bia, arroba Bia Chamada Geral. Eu não falo só de política, eu falo de variedades, meio ambiente, mas também falo de política. E eu toquei essa musiquinha aqui do O Homem Tá Eleito, porque é uma incógnita hoje, que é o dia 18 de outubro, é uma incógnita quem será o ocupante da cadeira do Palácio Alencastro. Por uma diversa... Eu vou fazer uma pequena análise para vocês. Mas antes disso, por favor, dá uma curtida, aperta no sininho aí, para você ser avisado sempre que nós subirmos novos vídeos. Esse vídeo vai subir hoje para você e... Por favor, participe, sugira entrevistados. Eu estou aqui para isso, tá bom? Em relação a números, vamos começar por isso. No primeiro turno, nós tivemos 342.884 votos apurados. Votos válidos, nós tivemos 320.445 moradores de Cuiabá. Brancos e nulos, eles chegaram a 22.439. E a abstenção ficou em 102.186. Muito bem. O número de abstenção e branco e nulo, ele conseguiu ser maior que do terceiro colocado, que no caso era o número 44, o deputado estadual Botelho, que teve 88.977. Ele teve 27,77% dos números da votação. O deputado Botelho, que significava o União Brasil e outras alianças, ele, com o número 44, obteve 88.977 votos, significando 27,77%. Ficou em terceiro colocado, não veio para o segundo turno. Também ficou no primeiro turno o Kennedy, do número 15, com 13.805 votos, significando 4,31% dos votos. Em primeiro lugar, tivemos o Abílio Brunini, do número 22, com 126.944 votos, significando 39,61%. E também está disputando o segundo turno o candidato Lúdio, com o número 13, que obteve 90.719 votos, significando 28,31%. Bom, dos votos apurados, que foram 342 mil, e temos uma margem de diferença interessante de ser analisada. Por exemplo, entre o candidato Lúdio e o candidato Botelho, na eleição do primeiro turno, aqui em Cuiabá, 2024, existe uma pequena margem de 27,77 para 28,31, o que significa exatamente o papel que o Kennedy ele teve 4,31. A presença do Kennedy, do MDB e as suas coligações, ele significou a ausência do deputado estadual Botelho no segundo turno. Eu não vou comentar pesquisas nesse momento, eu quero falar em números. E diante do candidato Abílio, que teve 126.944 votos, significando 39,61%, e o candidato Lúdio,
com 90 mil votos 719, que significou 28,31%. Também não temos uma grande margem de diferença. E hoje o que nós temos? Nós temos um quadro aonde, de hoje, sexta-feira, nós não conseguimos dizer quem é o prefeito eleito. Por quê? Vários fatores. Infelizmente, as discussões não estão sendo pautadas nos planos de governo. E isso incomoda muito ao eleitor. Porque, como as pessoas falam, e eu vou repetir, você tem que combinar com o eleitor a sua vitória. Se você quer a sua vitória, você não pode tomar assuntos que não sejam assuntos da realidade dos moradores de Cuiabá, não só cuiabanos, aqueles que adotaram essa terra, como sua, como eu, como diversas pessoas, né, que chamamos pau rodado. Eu também trouxe hoje meu companheiro aqui de gravação, meu pinguim, que eu ganhei da minha filha. E aí, você tem uma reação, porque com a mídia e o marketing que você faz hoje, focado nas redes sociais, focado no WhatsApp, focado, por exemplo, o Abílio teve uma exposição muito boa de ser analisada no TikTok, como os outros não tiveram. E o Lúdio, por sua vez, ele teve uma participação massiva, mais representativa, nas outras mídias sociais, como o Instagram. E o Botelho, que era a surpresa para todo mundo, ele teve uma participação massiva em tudo. Ele tinha um jingle muito forte, que era Botelhô, todo mundo falava desse jingle, mas ele teve, em contrapartida, ele não tinha agenda para reuniões com menos de 100 pessoas. E isso fez a diferença. Isso levou o Abílio e o Lúdio ao primeiro turno. Agora, no segundo turno, é óbvio que existem as alianças necessárias. Num primeiro momento, o Abílio, que já participou de outros pleitos, já tentou ser prefeito de Cuiabá anteriormente, e ele era colocado, analisado pelo eleitor cuiabano, de acordo com informações e pesquisas, como a opção a não ser votada. E já não pode se dizer hoje, porque a vitória do Abílio, ela significa um problema para a coligação do deputado Botelho, visto que nós temos aí uma concessão de ônibus, uma concessão de BRT, e a gente sabe os desdobramentos que seriam possíveis, já que o Abílio ele tem uma postura polêmica e radical. Também o fato dele não ter uma política suprapartidária com o governo federal me leva ao questionamento como que ele vai executar o plano de governo dele, que eu li todinho, tenho aqui, se ele não mostra de onde ele vai trazer esses recursos. Por um outro lado, ele tem o apoio do governador Mauro Mendes e também do vice-governador Otaviano Pivetta. Então ele tem um lado multifacetado de alianças todas da extrema-direita, que é o que tecnicamente chamado do Partido Liberal. Ele é uma vitória do Ananias, que é o presidente do partido no estado de Mato Grosso, e ele não tem um apoio explícito do presidente do partido também, o senador Wellington Fagundes. Me corrija se eu estiver errado em relação ao cargo dele. Mas o Lúdio, por sua vez, ele teve uma expressividade no primeiro turno, quando ele, com o apoio da Rafaela Fávaro, sua vice, diferentemente do Abílio, que é a Coronel Vânia, é um excelente nome, muito bom, ela já esteve disputando outras eleições como deputada, e tem um certo trânsito e tem uma bandeira muito boa. Ela tem a bandeira da mulher. Ela é ligada à questão da violência feminina, de combate. Então, o Botelho, ele influencia muito essa vitória, muito mais que possamos imaginar. Já o Lúdio, ele tem um trânsito no governo federal. O que significa isso? Ele pode trazer recursos, tanto com o apoio do Carlos Henrique Fávaro, que acho bonito esse nome dele,
Carlos Henrique Fávaro, quanto com o próprio governo do presidente Lula. Nosso pensamento não pode ser baseado apenas naquele foco, tem que ser suprapartidário, porque nós que moramos em Cuiabá, né, eu já não moro mais, mas assim, as pessoas que moram em Cuiabá, elas precisam de soluções. Obviamente que nenhum dos dois, ao serem eleitos, eles não vão encontrar um orçamento dentro dos 4 bilhões de reais de orçamento que não é suficiente. A prefeitura, ela depende prioritariamente da Câmara de Vereadores, que é onde as pessoas deveriam botar mais esforços. E você tem hoje a natural líder à presidência da Câmara, que é a Samantha do Abílio, e que foi a mais votada. Então, num cenário onde o Lúdio vai, se eleito, vai ter que lidar com a grande maioria do PL na Câmara, do outro lado, o Abílio tem um trânsito na Câmara Municipal para poder organizar a questão de projetos de emendas a Cuiabá. No entanto, você não tem lá uma expressividade, porque temos um grande número de novatos que tem um trânsito em Brasília e retaguarda suficiente para ajudar ele a trazer recursos para Cuiabá, para resolver o problema da falta de medicamento, para resolver o problema da infraestrutura, os buracos, a segurança pública. Então, não temos hoje como resposta a transferência de votos do governador Mauro Mendes, não ocorreu, assim como a transferência de votos que o deputado Botelho, com toda a sua articulação, também não obtivemos, e também com a deputada Janaína Riva, que também não transferiu votos. Então, o cenário está muito complicado. Eu diria que hoje você tem 2 aviões e um aeroporto cheio de neblina. Vai descer, vai pousar no aeroporto aquele que tiver mais combustível. E esse combustível, para nós que vivemos em Cuiabá, que trabalhamos em Cuiabá, que temos empresa em Cuiabá, que temos esse relacionamento com a cidade e dependemos, a grande maioria depende de transporte público. A grande maioria depende dos serviços do SUS, que é excelente. Eu não posso dizer nada em relação a isso. E você vê de forma comportamental que o Abílio esteve em todas as UPAs, teve com as frentes de todos os bairros, e assim como o Lúdio, que é médico e também tem esse relacionamento e essa propriedade em relação à medicina que faculta ele além do trânsito no governo federal. Então, é como eu digo, temos 2 super aviões tentando descer nesse aeroporto cheio de névoa. Então, é impossível hoje, de forma afirmativa, mostrar uma pesquisa, um levantamento, uma sondagem. Talvez, eu sempre uso o macrocosmos, quando eu vou em determinado lugar, para poder me nortear em relação. E o macrocosmos da população, ela traduz muito mais do que você possa imaginar. Ela é muito mais exata de qualquer pesquisa que você venha a fazer. Então, eu precisava fazer isso. Eu havia convidado ambos para virem aqui no Bia Chamada Geral. Infelizmente, por conta de agendas, eles não conseguiram compatibilizar-se. E eu desejo boa sorte aos dois. E principalmente boa sorte a Cuiabá. Porque nós que estamos em Cuiabá, que vivemos em Cuiabá de alguma forma, por exemplo, eu não resido aqui, eu resido em Chapada. Mas eu preciso que a Cuiabá esteja boa, que há 30 anos a minha empresa está fundada aqui, desde 1994. Então, todos nós que vivemos em Cuiabá precisamos de um excelente prefeito, seja A ou B, seja extrema-direita ou centro-esquerda, nós precisamos que um desses aviões que estão voando nesse aeroporto cheio de névoa seja o avião perfeito para poder que Cuiabá tenha uma mudança significativa no quadro atual e que a gente consiga manter os programas do governo federal super essenciais do SUS para as escolas,
para informática, para cursos de especialização, o próprio Bolsa Família. E temos aquele quadro das pessoas mais carentes que as crianças precisam ficar o dia inteiro na escola, senão ela não tem alimentação. Então, essa estrutura e tudo mais vai depender do seu voto, da sua escolha. Escolha de forma que você analise tudo o que está acontecendo na cidade. São os buracos, ou são isso, é aquilo. Porque julgar e falar do passado não vai resolver. O que vai resolver é uma virada, como ocorreu na eleição. Mas hoje o fator decisivo dessa campanha é sim o deputado Botelho. E que vença o melhor para Cuiabá. Era isso que eu tinha para falar. Antes de eu terminar, eu quero pedir para vocês para curtir, dar um like, ativar o sininho, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam. E participem com seus comentários aqui embaixo, participem. E é isso. E semana que vem tem mais. E muito obrigada. Tchau. Beijo.